Notícias na comunidade, com Leandro Thompson. E aí, pessoal, eu sou o Leandro Thompson, chegando aqui no nosso quadro Notícias na Comunidade, segunda-feira, 21 de outubro de 2024. Vamos que vamos? Autoridades americanas estão investigando o vazamento de uma série de documentos sigilosos que mostram os preparativos de Israel para um ataque contra o Irã. Nas páginas vazadas dos arquivos rotulados como Top Secret, estão informações aí sobre o preparo de munições, possíveis locais de ataque e detalhes sobre os treinamentos de Israel para lançar mísseis contra o Irã. O contexto por trás disso, pessoal, a missão israelense seria uma resposta ao ataque do Irã no começo do mês, de quase 200 mísseis balísticos em direção às primeiras cidades de Israel. E a relevância disso tudo? O movimento de Israel de colocar o Irã como alvo confirma que a guerra pode estar indo de vez para um outro patamar, ainda mais tendo os Estados Unidos como aliado direto nisso. Se você acha que o Hamas e o Hezbollah são cachorros grandes, pense o seguinte, que o Irã é quem está por trás do financiamento dos dois grupos. O país tem o 15º maior poder militar do mundo e ainda é parceiro direto da Rússia. Agora, com os documentos vazados, não se sabe quando e se as forças israelenses vão contra-atacar, Além disso, surge uma tensão entre os Estados Unidos e Israel, já que o governo americano sabia dos planos do país aliado. Mesmo com Hamas e Hezbollah tendo seus principais líderes mortos, a guerra está muito longe de um fim. No final de semana, a casa do premier Benjamin Netanyahu, por exemplo, foi alvo de um drone que provavelmente veio do Hezbollah ou do Hamas, mas esse drone aí ele foi interceptado antes de chegar na casa do premier israelense. Pessoal, um acidente doméstico na noite de sábado mudou os planos do presidente Lula. Ele cancelou a viagem que faria ontem a Kazan, na Rússia, para a cúpula dos BRICS, devido a uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada que fez bater com a nuca e levar 5 pontos. O médico do presidente, Roberto Calil Filho, que o atendeu no Hospital Sírio-Libanês de Brasília, disse que ele teve um traumatismo craniano leve, mas que está tudo bem. Abram aspas aí para o Dr. Calil Filho. Ele chegou ao hospital com um traumatismo craniano leve, causado pela batida na parte de trás da cabeça. O ferimento precisou de pontos. Fizemos tomografia, ressonâncias, que mostraram um pequeno sangramento na região temporal, na frente da cabeça. Isso ocorre porque, em quedas, o contragolpe pode lesionar a parte frontal, explicou o doutor. Devido ao traumatismo craniano, o médico recomendou a Lula evitar viagens longas nas primeiras 24 horas. Os próximos dias serão de observação, mas ele já pode retornar às suas atividades normais. Está tudo bem com o presidente, terminou aí de falar o Dr. Calil Filho. Como o Lula não pode deixar o país, ele vai participar da cúpula do BRICS por videoconferência. O chanceler Mauro Vieira vai chefiar a delegação brasileira na reunião. O BRICS foi criado em 2006, Esse grupo reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No ano passado, ele aprovou a entrada de Argentina, Egito, Etiópia e Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes. A Argentina, porém, deixou o bloco. O encontro, que começa amanhã, será o primeiro com os novos membros e deve debater a entrada de países parceiros, a crise no Oriente Médio e a cooperação da política e financeira entre os seus membros. A partir de 2025, Lula assumirá a presidência do bloco. Vamos falar agora um pouquinho de clima. Na manhã dessa segunda-feira, um desprendimento de grandes pedras ocorreu em um morro entre as favelas Tavares Bastos e Fazenda Catete, no Rio de Janeiro, devido às fortes chuvas que atingiram a cidade durante o último fim de semana. Placas de rochas se soltaram da encosta. Felizmente, as pedras não atingiram nenhuma residência e não houve feridos. Esse tipo de desprendimento de pedras é comum em áreas de relevo íngreme, especialmente após chuvas intensas e prolongadas. As águas da chuva penetram nas fissuras das rochas, aumentando a pressão interna e enfraquecendo as estruturas. Com o tempo, isso pode levar a deslizamentos de grandes blocos de pedras. E aí, estamos em alerta laranja para chuvas intensas, O Rio está sob esse alerta laranja para chuva muito forte, média, a forte, o que significa que há riscos de alagamentos, deslizamentos de terra e queda de árvores, especialmente em áreas de encostas. O alerta afeta não só a capital, mas também cidades da Baixada Fluminense, como Nilópolis, Nova Iguaçu, além de municípios da nossa região serrana, como Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis, que possuem aí já um histórico de deslizamentos graves.
Vamos agora falar um pouquinho de futebol. O Atlético Mineiro está na final da Copa do Brasil. O Galo empatou com o Vasco por 1-1 na noite de sábado em São Januário e contou com a vitória na partida de ida para avançar com o placar agregado de 3-2. Os gols foram marcados por Vegete, de pênalti, e Hulk, que fez um golaço de fora da área, jogando aquele balde de água fria na torcida vascaína. O Flamengo jogou, com 1 a menos desde o primeiro tempo, segurou o Corinthians e também vai para a final aí da Copa do Brasil, enfrentar o Galo, Ontem o Flamengo empatou por 0-0 com o Corinthians, na casa dos caras. Mas o Flamengo passou porque no primeiro jogo no Maracanã ele venceu pelo placar simples aí de 1-0. Detalhe, que o Bruno Henrique foi expulso ainda no primeiro tempo, mas o Flamengo conseguiu segurar o empate de 0-0 e está na final contra o Atlético Mineiro da Copa do Brasil. Pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense enfrenta amanhã o Atlético Paranaense às 19h30 e pela Libertadores, semifinal da Libertadores, o Botafogo joga na quarta-feira, 9h30 da noite, contra o Peñarol, casa cheia e promessa da torcida de muita festa. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu estou de volta no nosso quadro de Notícias na Comunidade. Um forte abraço. Notícias na Comunidade com Leandro Thompson.